Os guias espirituais são espíritos desencarnados que alcançaram um grau de evolução. Eu sempre falei isso, algumas pessoas me perguntam, até me questionam e até acham ruim quando eu respondo isso. Caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, cigano, são eguns. Egum é um espírito desencarnado, um espírito que desencarnou. O caboclo, ele é o quê? Ele é um espírito que o quê? O preto velho, ele é um espírito que o quê? O baiano é um espírito que o quê? Que nunca encarnou? Não. Desencarnaram. E se são espíritos que desencarnaram, são eguns. E se são eguns, algumas religiões de matriz africana não cultuam essas entidades, não cultuam esses espíritos. Agora vamos entender por que nós da Umbanda cultuamos caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, cigano, e marinheiro. Por que nós cultuamos essas entidades? Mesmo sendo eguns. Egum é um espírito desencarnado. Ponto final. A partir do momento que o espírito desencarna, ele passa por diversos graus dentro da espiritualidade. Vamos falar assim assimilar ao nosso estudo que nós temos, tá? Ele passa primeiro, o espírito acabou de desencarnar, ele vai passar primeiro pelo jardim de infância. Depois ele vai passar pelo primário, vai aprender a escrever, vai aprender a falar. Depois ele vai para o colegial, onde ele vai ter uma noção do que é o mundo lá fora. E depois ele vai para a faculdade, para alcançar uma profissão. E nessa profissão seria o grau espiritual ao qual ele está. Por isso que eu sempre falo que o espírito ele está, ele não é. O espírito ele está baiano, ele está caboclo, ele está preto velho, ele está boiadeiro. E se ele está, significa que ele pode alcançar níveis superiores. Então nós cultuamos esses eguns já com um grau de evolução altíssimo. Porque eles passaram pelo jardim de infância, pelo primário, pelo ginásio, pelo colegial, e fizeram cursinho, fizeram simulado e foram para a faculdade. E a faculdade é o grau ao qual eles se encontram. Essa é a melhor analogia que eu consegui fazer para que vocês possam entender sobre eguns e sobre espíritos que já alcançaram um grau de evolução. E esses espíritos que já alcançaram esse grau de evolução, eles vêm na Terra, eles se manifestam através do seu campo áurico, do campo áurico das pessoas, através dos chakras, fazendo um acoplamento áurico, com o único intuito, que é ajudar o ser humano a evoluir, a ter um caminhar dentro da sua evolução humana, dentro da sua evolução enquanto encarnado. Isso é demais importante nós entendermos, porque nós não cultuamos eguns. Ora, algumas casas de Umbanda eu vejo que usam lá contreguns, né? Contregum significa fechar o seu corpo para que nenhum egum se aproxime de você. E se eu coloco um egum para não se aproximar de mim, o caboclo é egum, preto velho é egum, só que ele não é mais, ele é um egum, mas é um egum com um grau espiritual. E este grau espiritual já está no alto patamar. E dentro da nossa concepção, da nossa doutrina, caboclo, preto velho, ele está no mais alto grau da espiritualidade, dentro da nossa doutrina. Se na sua não é assim, ok. E nós temos que entender essa diversidade. Nós temos fundamentado o que é a linha da razão e o que é a linha da emoção. E temos fundamentado o que são as linhas transitórias. E esse assunto eu me aprofundo muito no nosso curso MMF, que é o método Me Fundamenta. Lá eu me aprofundo demais nesse curso. São diversas aulas explicando sobre linha da razão, linha da emoção, linhas transitórias, até nós podemos entender melhor essa situação. Mas vamos voltar ao assunto aqui, vamos continuar aqui no nosso assunto. Quantos guias eu posso ter? Então, a partir do momento que você entende que são eguns, quem são os guias espirituais, nós já sabemos, peraí,
Eguns, guias espirituais. Guias espirituais são espíritos desencarnados com um grau de evolução de acordo com a linha que ele trabalha. O que é a linha? Aí é caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro e outras linhas. Né? Então você já sabe, são eguns com grau de evolução. Isso já matou. Né? E algumas pessoas confundem na realidade guias espirituais com orixás. Orixá, na nossa concepção, dentro do que nós acreditamos, dentro da nossa doutrina, não é um egum. E se ele não é um egum, ele não é um espírito. Orixá é uma força da natureza. Orixá é uma energia da natureza. É claro que eu falo para vocês aqui que dentro dos nossos estudos nós conseguimos entender as qualidades dos orixás e conseguimos entender também, através do entrecruzamento, onde que surgem os orixás que incorporamos, que incorporam em seus médiuns. Porque é impossível nós imaginarmos incorporar, por exemplo, Oxóssi, o divino Oxóssi, o primordial. Esse primordial, que é um só, ninguém incorpora, gente. Ninguém consegue incorporar. E ele não é egum, não é um egum. Não é. E por não ser um egum, algumas religiões de matriz africana cultuam essa força chamada Oxóssi. E essa força chamada Oxóssi se manifesta em determinadas religiões como uma força divina, uma força universal. Na Umbanda, muitas pessoas confundem caboclo com o orixá Oxóssi. Caboclo é um grau espiritual e caboclo, a linha de trabalho caboclo é comandada pelo orixá Oxóssi. Oxóssi é que fornece espíritos para a Umbanda que se manifestam como caboclos, e aí eles manifestam a energia primordial do orixá, mas não, caboclos não são orixás. Muitas pessoas confundem isso. Guias espirituais são aqueles guias que a gente vê, que fala, que conversa com você, que faz o atendimento. O orixá não, a própria manifestação dele é super diferente. Nossa, vocês já conseguiram ver um orixá incorporado? Um Oxóssi incorporado? Se vocês conseguiram ver, coloca aqui nos comentários para mim, me fala qual foi a sensação que você teve, porque a sensação é divina. É maravilhosa essa sensação de você sentir o orixá perto de você e ele ali dançando e você vai entrando na vibração. A própria dança do orixá já te envolve, já te descarrega e já te equilibra.